Olá, oitavo ano, espero que esteja todo mundo bem. Vocês estão observando aí, estão achando diferente, né? Eu vou ficar utilizando os slides da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. São muito bons, né? Eu geralmente uso na sala de aula. E para esse novo conteúdo a gente vai falar sobre as regências. Eu vou passar bem rapidinho os primeiros slides, que é da aula anterior, que foi do primeiro reinado que a gente falou, né? Só para a gente dar uma lembrada, ok? Aí a gente falou da independência do Brasil, né? E que depois em dezembro de 1822, Dom Pedro foi declamado imperador do Brasil, né? Aí a gente falou que algumas nações vai reconhecer o Brasil, né? Enquanto independência. Primeiro reinado, para a gente lembrar algumas características aí do primeiro reinado. Do Brasil é o nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, que ocorreu de 1822 a 1831, que foi o ano da sua abdicação. O governo de Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois ocorreram muitas revoltas regionais e oposições políticas internas. A gente não lembrar disso na aula passada, né? Vou passando aqui. A gente falou sobre a Constituição, tá? Constituição de 84, do Poder Moderador, para todo mundo lembrar. Vamos lá. A Guerra da Cisplatina também, né? A questão que declarou guerra à Argentina e ele sai com uma imagem muito ruim. É isso, então a oposição começa a usar vários acontecimentos para enfraquecer Dom Pedro I. A crise e a decadência, vamos começar daqui. No decorrer do primeiro reinado de Dom Pedro I, começou a desagradar a elite brasileira, pois criou uma constituição que iria atender aos interesses autoritários, aos seus interesses, né, a ele próprio. Além disso, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina causaram grandes gastos para a economia brasileira e muitas mortes. Então, isso também era outro ponto contra Dom Pedro I. Né? Em 1831, né, a abdicação de Dom Pedro ocorreu no ano de 1831, tanto pela pressão política que o imperador sofria da elite e populares brasileiros, quanto pela tentativa de assegurar os direitos de sua filha, Maria da Glória, pois com a morte de Dom João VI, a coroa portuguesa iria por direito a Dom Pedro I, que preferiu abdicar o trono português em benefício da filha e deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara, que vai ser Dom Pedro II, que se encontrava então com 5 anos de idade. Assim termina o primeiro reinado. Regência. O que foi esse período de regência, né? O período posterior à abdicação de Dom Pedro I é chamado de regência, porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador, até a maioridade antecipada que no caso era Pedro de Alcântara, né? Em 1840. A princípio, os regentes eram 3, passando a existir um único regente a partir de 1834. Então, até Dom Pedro II ter a maioridade, foi criado esse período regencial. As revoltas no período regencial, a gente tem várias. A gente tem aqui o mapa do Brasil à direita e a gente vai chamar a atenção da Cabanagem, né, que foi no Pará, né? A Balaiada, que foi no Maranhão, a Sabinada, que foi na Bahia, e os Farrapos, que foi no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. O agravamento da situação econômica e os anseios das camadas populares e média por uma maior participação política vão gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas com rigor pelas forças governistas. Então, estava todo mundo insatisfeito com esse período regencial. Então, todo mundo queria uma autonomia e uma participação maior de todo o território brasileiro na questão política. O que foi a cabanagem? Né? No início do período regencial, a situação da população pobre no Grã-Pará era péssima. Mestiços e índios viviam em miséria total.
Sem trabalho e sem condições adequadas de vida, os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens do rio. Essa situação provocou o sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Aí eu trago aqui o relato de Boris Fausto, né? A cabanagem explodiu no Pará, região ligada ao Rio de Janeiro. A estrutura social não tinha a estabilidade de outras províncias, nem havia uma classe de proprietários rurais bem estabelecidas. Era um mundo de índios, trabalhadores, escravos ou independentes, e de uma minoria branca formada por comerciantes portugueses e uns poucos ingleses e franceses. Aí a gente tem aí, ó, para chegar aí em Belém, tem o Rio, né, que vai tornar, que era a capital do Brasil na época, Salvador e Belém do Pará. Contando com o apoio, inclusive, de tropas de mercenários europeus, o governo central brasileiro usou toda a força para reprimir a revolta, que ganhava cada vez mais poder. Após 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta em 1840. Muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combates. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos, que eram as melhores condições de vida. A Sabinada, né? A Sabinada foi uma revolta feita por militares, integrantes da classe média e rica da Bahia, veja, totalmente diferente da do Pará, né? A revolta se estendeu entre os anos de 1837 e 1838, apenas um ano. Os revoltosos eram contrários às imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial e estavam profundamente insatisfeitos com as nomeações e autoridades para o governo da Bahia, realizadas pelo governo regencial. Queriam mais autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano, sistema que daria mais autonomia política e administrativa às províncias, que era o que a maioria das províncias queriam, dos estados queriam. Essa maior a participação política e administrativa, né? O governo central, sob a regência do regente Feijó, enviou tropas para a região e reprimiu o movimento com força total na Bahia. A cidade de Salvador foi cercada e retomada. Muita violência foi usada na repressão. Centenas de casas de revoltosos foram queimadas pelas forças militares do governo. Entre revoltosos e integrantes das forças de rebelião, ocorreram mais de 2.000 mortes durante a revolta, em apenas um ano. Mais de 3.000 revoltosos foram presos. Assim, em março de 1838, terminava mais uma revolta no período regencial, combatida aí pelo Império. Ainda na Bahia, explode a revolta dos Malês. A revolta dos Malês foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, províncias da Bahia, entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835. Os principais personagens dessa revolta foram os negros islâmicos. Apesar de livres, sofriam muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. Os revoltosos, cerca de 1.500, estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros, né? Portanto, tinham como objetivo principal a libertação dos escravos, queriam também acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica. Uma mulher contou o plano da revolta para o juiz de paz em Salvador. Os soldados das forças oficiais conseguiram reprimir a revolta. Bem preparados e armados, os soldados cercaram os revoltosos na região da Água dos Meninos. Violentos combates aconteceram. No conflito, morreram 7 soldados e 70 revoltosos, né? Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais e todos foram julgados pelos tribunais. Os líderes foram condenados à pena de morte. Os outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredos, enviados para a África, de volta para a África. O governo local, para evitar
Outras revoltas do tipo decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem como a prática de suas cerimônias religiosas, que eles foram proibidos dos cultos religiosos, que estavam ligados principalmente ao candomblé, de religiões de matriz africana. A balaiada. A balaiada vai acontecer ali no Maranhão e Piauí. Revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Já foi um pouquinho maior do que a da Bahia. Grande parte da população pobre do estado era contra o domínio econômico de um grupo de fazendeiros da região. Esses fazendeiros comandavam a região e usavam a força e a violência para atingir seus objetivos. O governo maranhense organizou suas forças militares e passou a combater fortemente os balaios. Com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região, os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início do conflito. O coronel Luiz Alves de Lima e Silva foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar a revolta. Após perder a vila de Caxias, o comandante dos balaios, Raimundo Gomes, entregou-se às tropas oficiais. E em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos balaios resolveram se render, aproveitando a anistia concedida pelo governo. E em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado. Era o fim da revolta no Maranhão. A Guerra dos Farrapos. Também conhecida como a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 45. Boris Fausto, historiador. Não se pode afirmar com segurança que os farrapos desejavam separar-se do Brasil, formando um novo país como o Uruguai e as províncias do Prata. Seja como for, um ponto comum entre os rebeldes era o de fazer o Rio Grande do Sul pelo menos uma província autônoma, com rendas próprias, livre da centralização de poder imposta pelo Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Sob a liderança do Barão de Caxias, as forças imperiais tentavam instituir a repressão ao movimento. A partir daí, Duque de Caxias iniciou os diálogos que deram fim ao movimento separatista. E em 1844, depois da derrota farroupilha na Batalha de Porongos, um grupo de líderes separatistas foi enviado à capital federal para dar início às negociações de paz. Após várias reuniões, estabeleceram o termo de convênio do Ponche Verde, em março de 1845. Com a assinatura do acordo, foi concedida anistia geral aos revoltosos, o saneamento das dívidas do governo revolucionários e a liberação de escravos que participaram da Revolução. Devido às crescentes agitações políticas de um período, além das revoltas que ocorriam em algumas províncias, a maioria, a unidade territorial e política no Brasil estava abalada. Esse termo, claro, era observado com maior vivacidade pela ala conservadora da política brasileira, formada por pessoas ligadas à corte. O clima era bem estável e já havia, desde 1835, vontade de que Dom Pedro II ocupasse o trono, mesmo sem idade, sem essa maioridade. Com o tempo, foi crescendo a ideia de que a figura do jovem Dom Pedro II, ocupando o trono e ditando os rumos do país, seria a única salvação para os problemas do Brasil. O golpe da maioridade. O que foi o golpe, professor, da maioridade? De acordo com a Constituição Dom Pedro II só atingiria sua maioridade quando completasse 18 anos de idade. Só que faltava muito tempo. E essas várias revoltas estavam fazendo medo ao Império. Foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a campanha da maioridade, um movimento que defendia
a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com 15 anos, estava preparado para assumir o governo do Brasil. O Partido Liberal apresentou um projeto para antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro II como maior de idade, mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações e recebendo apoio do povo. E, com toda essa pressão popular, em meados de 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com apenas 15 anos incompleto, dando início ao segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. E a gente vai ficar por aqui. Para falar sobre o segundo reinado, será na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, principalmente da estrutura aqui do slide, se ficou bom. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa, manda no privado, ok? A gente está às ordens. Um abraço para vocês e até mais.